Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando nós aqui com mais uma videoaula e a videoaula de hoje é a respeito do sistema respiratório, né? A gente tem estudado aí vários sistemas e temos visto a importância deles para o bom funcionamento do corpo como um todo. Então, vamos conhecer mais a respeito desse sistema respiratório. Bom, eu apresento para vocês, logo no início, as funções do sistema respiratório. Então, quais são as funções? A gente já percebe que é mais de uma a função do sistema respiratório. A gente pode dizer que a primeira função, é a troca gasosa, ou também chamado de hematose. É quando o sistema respiratório ele retira do ar inspirado o oxigênio e deixa o gás carbônico para ser expirado, para ser colocado para fora. Tá? Então a gente pode dizer que a primeira e talvez a mais importante seja a troca gasosa. Depois a gente tem a produção de sons, o ar com o qual a gente expele para fora dos nossos pulmões, eles passam pelas cordas vocais, gerando a vibração dessas cordas e assim também gerando o som. A defesa pulmonar, uma vez que as estruturas tanto dos narizes, das fossas nasais, do nariz e também da traqueia possuem organismos, na verdade possuem estruturas que na entrada de qualquer corpo estranho elas vão agir de uma maneira para que possa expelir, colocar esse corpo estranho para fora, como uma tosse ou até mesmo um espirro. E a gente tem o equilíbrio ácido-base, através também do sistema respiratório. Quando a gente expira, a gente acaba colocando uma boa quantidade de água para fora e isso vai trabalhar nesse equilíbrio de ácido-base, também como no equilíbrio da eliminação de gás carbônico. Tá? Então a gente tem aí as quatro principais funções, as quatro funções do sistema respiratório. Bom, agora a gente vai conhecer cada órgão, só lembrando que um sistema ele é composto por vários órgãos. Então, os órgãos do sistema, a gente tem aí, de maneira geral, tanto os órgãos da via aérea, tá, superior, e da via aérea inferior. Então a gente divide as vias em duas, superiores e inferiores. Tá? Então aqui a gente tem como início do sistema respiratório a cavidade nasal, composta pelas narinas. Logo depois a gente passa aqui pela faringe e depois a gente vem a epiglote. A epiglote ela funciona como se fosse uma válvula, trabalhando aqui o ar e o alimento. A gente já viu essa estrutura quando estudamos sistema digestório. E aqui a gente vê a laringe, propriamente dita, aonde ficam as cordas vocais. Mas aqui abaixo a gente vê a traqueia, que é esse tubo, tá? Aonde a gente chega no brônquio primário, ainda fora dos pulmões. Já aqui dentro a gente vê os brônquios secundários e ao final desses brônquios a gente vê essas ramificações chamadas de bronquíolos e bem no finalzinho dele a gente vai encontrar, que não tem aqui nessa imagem, mas a gente encontra os alvéolos pulmonares. Só lembrando que também constituem o sistema respiratório de uma certa forma, tá? Essas costelas, que são os ossos, que serve para a proteção do órgão, uma fina pele, tá? Chamada de pleura, e também esse músculo, o diafragma, ele é de suma importância para o processo respiratório, porque na verdade é ele que vai fazer, tá, com que os pulmões se encham de ar e se esvaziem. Vamos voltar aqui rapidinho, tá? Então, só como eu estava informando, é esse músculo aqui que vai fazer com que os pulmões se encham de ar. Quando ele relaxa, os pulmões descem
se enchendo de ar, e quando ele se contrai, o diafragma, tá, ele empurra os pulmões, fazendo com que o ar saia. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, de cada um desses órgãos. A gente viu ele numa sistemática, nós vimos esses órgãos numa sistemática, e agora a gente vai falar um pouquinho separado de cada um deles. O primeiro é a cavidade nasal, né? A cavidade nasal são dois ductos paralelos revestidos de mucosa e separados por um septo cartilaginoso, né? Essa pelezinha que tem entre os dois orifícios, que começam nas narinas e terminam na faringe. Existem pelos que atuam como filtro de ar, contêm células produtoras de muco que umidificam o ar e são ricos em vasos sanguíneos que aquecem o ar que entra no nariz. Então a gente pode dizer, né, que a função, né, das fossas nasais, que a função das cavidades nasais é aquecer, umidificar, né, e reter, filtrar o ar. Tá legal? A gente pode dizer que a função principal são as três funções. Aí tem uma imagem, né, que retrata muito bem isso, e essa imagem é bem interessante para a gente ver o tamanho da vascularização, ou seja, a quantidade de vasos que a gente encontra nas cavidades nasais, tá? Ela é bem vascularizada. Por esse motivo também, quando, né, nós estamos aí em momentos onde a umidade do ar abaixa bastante, acontece alguns sangramentos no nariz. É por conta disso. Essa umidade do ar abaixa, como é um ambiente que tem que estar bem úmido, né, acaba vindo um sangramento. Tudo bem? Vamos lá. O próximo órgão é a faringe. E aí a gente tem aqui uma breve característica e explicação. Tubo que serve de passagem tanto para os alimentos quanto para o ar, portanto, faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório. Como eu havia dito, né, tanto a faringe quanto a epiglote, né, elas trabalham para os dois sistemas distintos. Tá? Então está aí a função da faringe. Aí a gente tem a localização dela. Tá? Então a faringe compreende desde aqui, ó, no fundo, né, da nossa boca até aqui embaixo, chegando bem próximo da traqueia. Tá? Então a gente tem aqui toda essa extensão, é a faringe. Logo depois a gente vê a laringe, né, que é o canal de ligação entre a faringe e a traqueia. Então, órgão que liga a faringe à traqueia. Nela está a epiglote, a válvula que se fecha durante a deglutição, e também o principal órgão da fala, as cordas vocais. Então tem mais uma imagem aqui que não nos deixa dúvidas da localização, tá? Então aqui está de forma ampliada, pega essa parte aqui e a gente amplia, tá? Então a gente vê a traqueia, vê o esôfago mais atrás, por onde desce o alimento, e aqui a gente vê as cordas vocais e a epiglote fazendo o movimento de separação do que é ar ou do que for alimento, determinando o local certo por onde deve passar. O próximo órgão é a traqueia, né? Um tubo cartilaginoso. Então tá lá, tubo situado abaixo da laringe, formado por 15 a 20 anéis, depende, né, do tamanho da pessoa. Conforme a gente vai crescendo, esse tubo também vai se expandindo, por 20 anéis cartilaginosos que a mantém aberta. É revestido por uma membrana mucosa e nela o ar é aquecido, umidificado e filtrado. As mesmas características, né, de funções lá nas fossas nasais, tá bom? Aí a gente vê também um desenho, né, com todas as suas estruturas, seus anéis. Aqui já começando os brônquios, que é a ramificação, né, da traqueia. E aqui um corte longitudinal, como se a gente tivesse cortado ela, tá? Separado ela, a gente consegue ver o diâmetro aqui da traqueia e aqui o diâmetro do esôfago. Então a gente percebe que a traqueia é bem maior do que, né, o esôfago. Tudo bem? Vamos lá.
Aí a gente chega nos pulmões, né, que é o órgão que geralmente a gente acredita toda a função para o processo respiratório. Mas agora, até chegar nele, a gente já viu a importância, né, e como é complexo o sistema respiratório. Então, os pulmões são formados pela bifurcação da traqueia, que são chamados de brônquios, que se ramificam em vários pequenos tubos, que são os bronquíolos, e finalizam em estruturas como cachos de uva, que são os alvéolos. Na verdade, são bolsas de ar recobertos por capilares, ou seja, vasos sanguíneos bem finos. Então eu trouxe aqui uma ilustração, né? O que é o pulmão é isso aqui, né? E ele é compreendido pelo brônquio, pelos bronquíolos e pelos alvéolos, assim como eu coloquei na mensagem aqui embaixo, né? Na descrição. Tá? Eu só quero lembrar vocês que o pulmão esquerdo ele é dividido em dois e o pulmão direito dividido em três partes. Isso está mais para uma curiosidade, tá? A função dessa divisão não implica em nada com relação a um lado ser mais funcional do que o outro, tá bom? E aqui ficou bem evidente, eu gostei dessa imagem, ficou bem evidente, tá? O diafragma, que é o músculo que faz o processo, né, de compressão dos pulmões para expelir o ar, como de relaxamento quando os pulmões se expandem, permitindo assim a entrada do ar. Tá? Lembrando que os movimentos são antágonos, são contrários. Toda vez que o diafragma se contrai, o pulmão se relaxa. Toda vez que o diafragma relaxa, o pulmão se contrai, tá bom? E aí a gente vê aqui, né, o processo de hematose. Então, o sangue chega, né, aqui carregando gás carbônico, da onde o pulmão retira esse gás carbônico do sangue e leva para fora. E aqui dentro ele já tem o oxigênio, abastece o sangue, as hemácias carregam esse oxigênio para os órgãos, né, para as células. E aí retira lá, depois do processo, né, processo metabólico celular, ele retira esse gás carbônico, devolve para as hemácias e as hemácias carregam até os pulmões, lá nos alvéolos, onde vai fazer novamente a troca de gases. Ok? E aí eu trouxe para vocês aqui algumas doenças, né, que são mais características, doenças do sistema respiratório. Então, os pulmões podem ser atacados por diversas doenças, as quais podem ser infecciosas ou alérgicas. Então, eu coloquei aqui as mais conhecidas, né? A primeira é o enfisema pulmonar, que é a perda da elasticidade do tecido pulmonar devido à excessiva dilatação e destruição dos alvéolos, geralmente provocado por tabagismo, ou seja, o fumo, né? O cigarro. Tem a asma, que é muito característico, tá? Em grande parte da população brasileira, e é uma doença inflamatória crônica, ou seja, ela praticamente nunca que passa das vias aéreas, que resulta na redução ou mesmo obstrução do fluxo de ar, estreitamento das vias aéreas por hiperprodução de muco, né? Secreção, contração da musculatura, edema da mucosa brônquica. Tem mais aqui o edema pulmonar, que é o acúmulo de líquido nos pulmões, levando à insuficiência respiratória. Bronquite, que é a inflamação das vias respiratórias associadas a infecções virais ou bacterianas, que são infecções agudas. Bom, pessoal, a gente termina, né, a explicação do sistema respiratório. Vocês puderam ver que ele é bem curtinho, é bem simples, e eu deixo aqui para vocês um mapa mental, tá? É claro que ele aqui está bem resumido, mas ele contém todas as informações mais importantes a respeito, tá, do sistema respiratório, como os órgãos, que são esses aqui, e as funções de cada órgão, tá? Como a gente classificar ou definir cada órgão com a sua importância,
Tá legal? E aí, como de praxe, vocês vão resolver os exercícios, tá? Todos os exercícios que estão aí no capítulo. Vocês anotem no caderno de vocês as dúvidas, tá? Os questionamentos, aquilo que vocês não entenderam, tanto na resolução do exercício como na apresentação desse vídeo e leitura do capítulo. E aí na nossa próxima videoaula, a videoaula de correção, a gente retira essas dúvidas, tá ok? Um forte abraço, até mais pessoal!